Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do que pensavam alguns dos principais filósofos europeus, séculos 17, 18, 19, a respeito da China. A perspectiva destas foram as maiores mentes do continente europeu e como essa perspectiva a respeito do país asiático, ela foi de uma visão positiva até ali meados do século 18 para uma visão negativa de fins do século XVIII em diante. A gente aqui segue a definição dada pelo René Etienne no seu livro, né, no segundo tomo do seu livro A Europa Chinesa, mostrando que a Europa transitou de um período, portanto, positivo, né, da sinofilia, para um período negativo, né, uma visão negativa sobre a China, ou um período marcado pela sinofobia, né? As razões para isso que a gente pode encontrar na história são três. A primeira delas é a expulsão da missão jesuíta, que ficou na China por uns 200 anos, né, desde o século XVI, com Matteo Ricci, e eventualmente, no entanto, essa missão entrou em atrito com o Império Chinês, porque houve toda a querela dos ritos, né? A querela dos ritos foi um momento em que a Igreja Católica determinou que todos os chineses convertidos ao cristianismo, eles deveriam abandonar os ritos confucianos. E isso, claro, entrou em choque com a organização do Estado chinês, com a noção do ser interrelacional chinês, né, chinesa. E, eventualmente, isso azedou a relação entre, digamos, o Vaticano e a China. E não foi um processo rápido, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com os jesuítas no Japão, que foi um processo muito mais rápido, muito mais violento. Na China, ele levou décadas, né? Foi uma, digamos, uma degradação progressiva que eventualmente culminou nessa expulsão e no fechamento da China para o mundo ocidental. Mas a imagem que ficou disso foi, portanto, uma imagem negativa, né? Talvez com os jesuítas o Ocidente tenha tido a sua chance mais clara de tentar converter e ocidentalizar a China. A China, até em determinado momento, né, nos, digamos, primórdios dessa relação com jesuítas, que eram os jesuítas mais intelectualmente preparados para lidar com a China, né, falavam chinês, eram cientistas, então eles traziam o atrativo da ciência europeia, da matemática, conquistaram cargos de respeito na hierarquia do Estado. E nesse primeiro momento tudo ia bem, mas posteriormente, com a determinação de que os chineses precisariam abandonar os seus ritos confucianos, então não teve jeito. Em segundo lugar, a gente fala da sistematização do ensino da filosofia na Europa, né? E do que se considerava, do que se passou a considerar como filosófico. Então, a gente tem uma sistematização desse ensino e uma gradual remoção de tudo aquilo que não é cristão, tudo aquilo que não era feito na Europa do mundo da filosofia, né? Então, por exemplo, o que era considerado como filosofia chinesa pelos filósofos do momento da sinofilia já não é mais considerado como filosofia para os filósofos sinófobos. E em terceiro lugar, nós temos o próprio colonialismo europeu. Nós estamos num momento ali em que a Europa, né, passou pelas suas duas revoluções, né, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial antes dela, e eventualmente, claro, nós temos esse projeto de expansão do poderio europeu que não vai aceitar que outros povos estejam no mesmo nível intelectual que o deles, né, a narrativa, né? A narrativa não pode aceitar que o colonizador e o colonizado estejam no mesmo nível intelectual, que tenham produzido filosofia de igual qualidade. Então você precisa tirar tudo aquilo que não é europeu do patamar da filosofia e enfim, privilegiar apenas o que foi feito na Europa.
Então, nós temos, portanto, esses três motivos que explicam, né, a transição da sinofilia para a sinofobia e também explicam como apenas a filosofia feita na Europa foi considerada filosofia, e todo o resto, todo canto do mundo, foi removido do patamar da filosofia, né? Isso importa por quê? Porque justamente foi nesse momento, no momento da sinofobia, que nós temos a primeira tentativa, né, digamos, o começo dos estudos mais sistematizados sobre China. Então, nós temos uma matéria que vai ser fundada, principalmente nas universidades na França, na Alemanha, que é a sinologia. Então, nesse momento, nós temos visões sendo construídas sobre a China com um verniz científico, mas que estão carregadas de uma carga negativa, né? E essa visão construída a partir desses filósofos sinófagos, ela, embora tenha já há muito, várias dessas visões já se provaram equivocadas, preconceituosas, mas elas ainda hoje exercem uma influência, né? Porque construíram uma noção de uma alteridade radical em relação aos chineses que é muito difícil de ser superada, mesmo hoje, né? Ainda hoje nós vemos, digamos assim, narrativas sinofóbicas recicladas para o mundo atual, né? Então, por isso que nós precisamos entender esse começo, essas visões desses filósofos europeus a respeito da China, para que a gente depois faça entenda o progresso do campo da sinologia, chegando até os dias de hoje, e como a sinologia vai também de uma sinologia mais colonial para uma sinologia que passa realmente a entender a China pela China e pela filosofia